Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia da Cultura, dessa vez fazendo uma articulação entre a formação de uma identidade cultural brasileira com a temática da indústria cultural, né? Então, são dois sub-ramos dentro do ramo da Sociologia da Cultura que a gente precisa aqui fazer uma articulação interessantíssima. Veja, olha o título do nosso capítulo, Indústria Cultural do Brasil. Para que a gente pense a indústria cultural no Brasil, é preciso entender o que vem a ser essa indústria cultural, que foi algo tão estudado pelos autores da chamada Escola de Frankfurt, né? Os desenvolvedores da chamada teoria crítica. Autores como Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, uma série de autores de origem alemã que vão estudar o processo de mercantilização de bens culturais e como que essa indústria cultural promove uma alienação da relação social, né, nos indivíduos. Veja, para que você entenda indústria cultural, vamos entender, em primeiro lugar, o que é cultura, coisa que a gente já vem analisando em aulas anteriores, e uma lógica industrial, que também é algo que a gente já vem analisando. Quando a gente entende cultura como um fator humanizador e produtor de bens culturais, lembre-se que a cultura é algo que a gente faz porque sim, ponto final. Ou seja, é algo que a gente faz sem que haja a necessidade de um fim prático. Para que serve, por exemplo, a arte? Quando você pergunta uma coisa como essa, para que serve a arte? Uma pergunta que a gente poderia fazer de volta seria, por que a arte precisa servir para alguma coisa? Somos seres humanos. Então, praticamos cultura pelo simples fato da gente ser humano, né? E a humanidade produz essas coisas. Em outras palavras, alguns saberes humanos e algumas práticas humanas, elas já são um fim em si. Ou seja, elas podem até servir para alguma coisa prática, mas mesmo que não sirvam, elas existiriam mesmo assim. Um exemplo que eu poderia fazer aqui é com relação também à filosofia. É muito comum que os meus colegas professores e professoras de filosofia ouçam essa pergunta em sala de aula. Para que filosofia? Por que filosofar? Veja, essa pergunta, ela já é em si uma pergunta filosófica. E a gente vai filosofar porque sim, pelo simples fato de a gente ser capaz de filosofar e porque a gente tem uma mente muito complexa e avançada que nos permite fazer isso. Outra coisa é com relação ao amor. Por que a gente ama? A gente ama porque sim, o amor já é um fim em si. Então, amar, filosofar e produzir cultura são coisas que a gente faz porque elas já são por si só um fim em si. Elas podem até servir para alguma coisa, mas mesmo que não sirvam, a sua existência já é fundamental. Então, cultura é um fator humanizador. Só seres humanos produzem cultura. Já analisamos isso em outras aulas. Quando você pensa em indústria, o meu interesse aqui é que você pense em indústria, mas na verdade seria uma lógica industrial. Inclusive, é muito interessante aqui fazer uma distinção entre o que é ter indústria e o que é passar por uma revolução industrial. Quando a gente pergunta em sala de aula, nas aulas presenciais, para os alunos qual foi o primeiro país que passou por uma revolução industrial, os alunos dizem logo imediatamente, Inglaterra, beleza. Mas, quando você pensa qual é o primeiro país a ter indústria, a maioria diz também Inglaterra. Só que essa resposta, ela não deve ser dita assim com tanta rapidez, não. A gente vai ter indústria também na França, a gente vai ter indústria no território que hoje é a Alemanha, certo? Na mesma época em que as primeiras indústrias estão surgindo na Inglaterra. A diferença é que a Inglaterra passou por uma revolução industrial. Ou seja, quando eu digo que uma sociedade passou por uma revolução industrial, eu estou dizendo que as relações sociais dessa sociedade, elas vão se articular em função da indústria. Uma coisa é a indústria existir e a nossa vida seguir. Outra coisa é a indústria chegar e a gente ter que reelaborar a nossa socialização a partir da lógica industrial. Então, ter uma revolução industrial significa dizer obedecer uma lógica industrial. E essa lógica industrial de uma produção massiva, o capitalismo é expansivo, então precisa produzir em massa, em larga escala. Uma produção em massa para ampliar o mercado consumidor, uma produção frenética no capitalismo, tempo é dinheiro. Então, se eu perco tempo, perco dinheiro, né? E essa perda tem que ser evitada. Por isso, essa preocupação das indústrias de sempre se tornarem cada vez mais eficientes, eficazes, otimizar o tempo, otimizar a produção, tá certo? Então, produção massiva, produção rápida, frenética e também uma produção que tem que ser sofisticada. Um produto industrializado, ele
está feito dentro de uma lógica de competitividade. O capitalismo é competitivo. Como as empresas industriais elas estão em concorrência, é interessante que, ao fazer um produto, o meu produto seja feito mais rapidamente, seja feito em larga escala, mas que também que seja um produto que tenha qualidade, um produto sofisticado, justamente para que o mercado consumidor prefira o meu produto e não o do meu concorrente. Por isso essa preocupação em sofisticar os produtos. Quantos produtos industrializados nós temos hoje que são infinitamente melhores do que antes? Os carros de hoje são muito mais modernos do que os carros de 100 anos atrás, né? E as empresas ficam nessa competitividade para ver quem produz mais rápido e melhor, com o melhor custo-benefício. Essa competitividade é muito típica de uma lógica industrial, tá certo? E aí quando você junta esses dois elementos, cultura com indústria, temos a tal da lógica da indústria cultural. Ou seja, é um processo, porque antes de tudo é um processo, é uma coisa que vai acontecendo. A indústria cultural não chega do dia para a noite, né? Ela vai acontecendo. Seria um processo de mercantilização de bens culturais. A indústria cultural seria a ideia de transformar bens culturais em bens mercadológicos. E a pergunta que eu lhe faço é, tem algum problema converter em mercadoria um bem cultural? Não, não é que tem problema a simples conversão, vender ou comprar elementos culturais, bens culturais. O problema não se encontra na venda ou na compra. O problema se encontra quando a única cultura possível de sobreviver é aquela que se adequa a uma lógica mercantil. O problema não é você vender sua cultura, seu bem cultural. O problema é quando a única cultura possível de existir é aquela que se converte em mercadoria. De modo que aquele bem cultural que não é economicamente rentável, é como se ele estivesse condenado a desaparecer. Imagine que você é um excelente pintor, uma excelente compositora, né? Um excelente escultor, né? Ou uma excelente bailarina. Veja, quando você vende a sua arte, tem problema vender a sua arte? Não. O problema é quando esse pintor, quando aquele poeta, quando aquela escultora ou aquela escritora, ela não consegue produzir seus bens culturais porque eles não se adequaram a uma lógica mercantil. O problema, portanto, se encontra na exclusividade. Como vivemos num tipo de sociedade onde tudo ou quase tudo tem uma potencialidade de virar mercadoria, né? Você percebe que isso acontece até com a arte. E uma coisa é vender salsicha, sabonete, cadeira, sapatos. Outra coisa é vender um filme, vender uma música, vender uma escultura, né? Você percebe que algumas obras humanas, elas carregam ali uma subjetividade. E aí, nesse momento, esse artista coloca em questão a sua autonomia. Eu queria fazer uma música desse jeito, mas se eu fizer a música desse jeito, com as características que eu particularmente quero, talvez essa música não faça sucesso nas rádios. Então, esse artista, se você reparar, quando ele pensa na sua obra como algo que vira mercadoria, ele meio que perde o controle da sua obra. Quando aquele compositor pensa, eu gostaria de colocar essa nota na minha música, mas se eu colocar essa nota, esse arranjo, aquele trecho, ou tirar aquele trecho, talvez não venda tanto assim, talvez não faça sucesso. Então eu vou deixar mesmo assim. Quantos compositores, quantos artistas, se você deve se lembrar, conhecer aqui, que quiseram mudar seu modelo de fazer arte e terminaram perdendo o que se chama de sucesso? Ou quantos artistas são obrigados a fazer sempre aquele mesmo tipo de arte, aquele mesmo modelo estético, porque eles sabem que se mudar, talvez o sucesso lhes seja negado. E quando a gente fala de sucesso, numa relação, num tipo de sociedade onde a economia domina, a produção capitalista domina as coisas, fazer sucesso significa vender muito. Numa sociedade onde todo mundo é comprador e vendedor simultaneamente, né? Uma relação econômica, então fazer sucesso é aquele que fazer sucesso se converte naquilo que a gente vai dizer teve um bom sucesso mercadológico. O sucesso possível é o sucesso mercantil.
Esse é o problema. O problema é quando você reduz cultura à mercadoria. Não tem problema transformar a cultura em mercadoria. O problema é reduzi-la a isso, tá certo? E aí quando você imagina a indústria cultural, ela é, antes de tudo, viabilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os meios de comunicação em massa, né? Quando você pensa os meios de comunicação de massa, pensa logo na mídia. Eu estou falando dos grandes veículos de comunicação, televisão, as emissoras de TV, né, na verdade, as emissoras de televisão, as emissoras de rádio, né, os jornais, as editoras, tá certo? Hoje, as empresas da internet de mainstream, ou seja, você percebe que a indústria cultural ela é viabilizada por empresas, do jeito que as indústrias são viabilizadas pelas empresas, as empresas automobilísticas, as empresas de informática, temos também as empresas que vendem bens culturais, as empresas de meio de comunicação. E aí a grande ideia da indústria cultural é transformar essa produção cultural em algo que vai anular o senso crítico de quem assiste, de quem vê, de quem consome. Se eu transformei cultura em mercadoria, significa dizer que uma mercadoria não é para ser consumida, então a cultura vai ser consumida. E vai ser consumida como? Vai ser consumida como lazer e entretenimento. Ou seja, a arte, ela pode ter inúmeros usos. Eu posso utilizar a arte para expressar o que eu quero, eu posso utilizar a arte para um fim político, eu posso utilizar a arte para impressionar alguém, eu posso utilizar a arte para uma finalidade religiosa, para uma finalidade de espetáculo, para servir de trilha sonora de algo. Ou seja, a arte, ela tem inúmeros usos, só que na lógica da indústria cultural, um dos aspectos que vai ser superdimensionado na arte é o seu uso enquanto entretenimento. Aquele trabalhador que passa grande parte do seu dia trabalhando na fábrica, ele chega em casa, né? Veja, o dia seria dividido entre um momento de trabalho, um momento de sono, né? E esse momento livre seria um momento para se consumir indústria cultural, onde o indivíduo sentaria na sua poltrona, ligaria a TV e seria bombardeado pela indústria cultural. Ou seja, pela ideia de um entretenimento, a arte como um entretenimento, aquela arte escapista. Porque a gente poderia dizer aqui, existe aquela arte engajada, aquela arte que abre seus olhos para a realidade, uma arte mais educativa, né? Uma arte que ela lhe engrandece, né? Enquanto ser de uma sociedade real, aquela arte que potencializa sua individualidade, aquela arte que abre a sua mente. E existe a arte escapista. A arte escapista seria aquela que, ao contrário, ela quer lhe levar para um outro lugar. Aquela arte que quer fazer você esquecer da sua realidade. Momento de relaxamento, momento de, olha, agora eu não quero pensar no meu mundo, eu quero ir para um outro mundo. Um momento em que agora eu vou relaxar, seria a arte escapista, o momento do entretenimento. E esta arte escapista, segundo os autores da Escola de Frankfurt, os autores da teoria crítica que pensaram a indústria cultural, como Theodor Adorno e Erich Horkheimer, eles vão dizer que essa indústria cultural promove nos indivíduos a tal da alienação, ou seja, seria a anulação da crítica. Esse modelo de fazer cultura, de promover cultura, termina desenvolvendo nas pessoas a incapacidade de desenvolver uma crítica sobre a realidade. Em outras palavras, a indústria cultural, ela serviria como um instrumento para incutir nas pessoas a ideia dominante e elas vão aceitando aquilo e aceitando passivamente, porque na verdade elas não estão produzindo cultura, elas estão consumindo cultura, uma mercadoria que vai ser comprada, tá certo? E essa mercadoria seria a síntese de uma produção cultural hegemônica que quer sobreviver. E para que ela sobreviva, ela coloca nas pessoas as ideias da sua perpetuação, anulando a crítica. Agora um detalhe, se eu estou falando de uma produção industrial de cultura, a indústria cultural, um exemplo disso é o show business, né? Eu estou falando de um modelo de bem cultural que vai ser consumido em larga escala, uma produção massiva. Como é que eu vou produzir um elemento cultural massivamente, de modo que ele seja consumido pelo mundo inteiro e eu consiga vender ainda mais? Porque as culturas não são particulares? Vamos lá, quando você pega o caso de um filme de comédia, um filme hollywoodiano de comédia. Aí você imagina que o senso de humor do japonês não é o mesmo senso de humor do brasileiro, né? Nem do mexicano, nem do francês. Aliás, quando você pega aqui o caso do Brasil,
aquele tipo de comédia que talvez faça muito sucesso no Nordeste, talvez não faça tanto sucesso assim no Sudeste, certo? Então, se temos manifestações culturais diferentes, a receptividade da cultura também vai ser diferente. Aquilo que talvez faça você rir, talvez seja entediante para outra pessoa, né? Aquilo que promove raiva ou medo em alguém, talvez promova alegria em outro. Portanto, a cultura, ela é diversificada, então a recepção dessa cultura também é diversificada. Mas eu, enquanto produtor de um filme hollywoodiano, eu tenho que fazer um filme que vai ser assistido por bilhões de pessoas diferentes no planeta, né? De culturas diferentes. Aquela piada dita por um personagem no filme tem que fazer tanto o americano rir, quanto o francês, quanto o sul-africano, quanto o indiano. Como é que eu vou fazer pessoas de culturas distintas com receptividades diferentes, como é que eles vão rir da mesma coisa? Eu vou padronizar as mentalidades. Veja, o peso do cinema norte-americano no nosso cotidiano, o peso da música pop, também de língua inglesa, no nosso cotidiano, né? Ou, veja, a diversidade de esportes que nós temos no mundo, mas qual é o evento esportivo mais falado no mundo? A Copa do Mundo de Futebol, mais falado até do que as próprias Olimpíadas, né? E isso fruto de uma vinculação com os meios de comunicação. Ou seja, aquela coisa é reproduzida massivamente, de modo que pessoas de culturas distintas começam a receber aqueles elementos, né, de uma maneira muito parecida. Veja, é muito comum no cinema norte-americano, por exemplo, quando se mostra uma escola padrão norte-americana. É muito comum aquelas escolas com aqueles armários, né? Não sei se você teve essa preocupação, essa atenção de comparar a escola que você estudou aqui no Brasil e a escola norte-americana, que era muito comum aqueles armários, né? Aqueles armários muito comuns nas escolas norte-americanas. E eu me lembro, pelo menos eu, quando era criança, falava isso com meus amigos. Meu sonho era estudar numa escola que tivesse aqueles armários também, tá certo? E aí, veja, aquilo é muito comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nem tanto. Nos países da América do Sul, nem tanto, né? Na Europa, dependendo do lugar, também não é comum. Mas veja, um brasileiro, um argentino, um português, um italiano, ambos olham aquelas escolas com aqueles armários e eles já não ficam mais espantados, porque eles sabem, não, escola americana é assim, aquela coisa de assar marshmallow na fogueira, certo? Essas imagens são reproduzidas constantemente em vários filmes, cotidianamente, de modo que você já perdeu aquele estranhamento. E aquela coisa padroniza. Eu, brasileiro, espero aquilo de um filme americano, o italiano também, o japonês também. Essa padronização cultural que dá nas pessoas uma ilusão de autonomia. Essa cultura da indústria cultural que você acha que você gosta por sua causa apenas, Adorno vai dizer que não, na verdade você é induzido a gostar disso. Então o artista perde autonomia, o consumidor perde autonomia, porque se você só conhece aquele tipo de produto, é óbvio que você vai preferir aquele tipo de produto, tá certo? E aí como é que essa indústria cultural se efetiva aqui no caso do Brasil? Eu poderia citar alguns exemplos. Quando você imagina, por exemplo, a criação de um sentido de patriotismo na população brasileira, ao longo do século XX, os meios de comunicação foram decisivos na percepção do brasileiro a respeito do que é ser brasileiro. Quando você pensa em ser brasileiro, alguns estereótipos vêm logo em mente. A ideia de que o brasileiro gosta de carnaval, a ideia de que o brasileiro gosta de futebol, a ideia de que a música brasileira é o samba, a ideia de que o brasileiro tem um ótimo senso de humor, né? Esse tipo de coisa é restaurado, né? É reestruturado e restaurado nas mentalidades devido à repetição, né, das imagens via comunicação, a criação de símbolos pátrios ou o peso que o rádio e a TV tem na sociedade e no cotidiano brasileiro. Por exemplo, na primeira metade do século XX, a TV ainda não dominava o espaço doméstico das famílias do Brasil, né? Era predominantemente o rádio. Aí você percebia o quanto que o rádio estava a serviço da propagação de, por exemplo, elementos pátrios. Tanto é que na época da era Vargas era como a voz do Brasil, né? O presidente, né, e falar ali e aquelas notícias sempre engrandecedoras da nação brasileira. Aí a partir do momento em que, já a partir de meados do século XX, nessa segunda metade do século XX no Brasil, o peso que as TVs ganharam, o espaço que ganharam no espaço doméstico brasileiro, né? As emissoras de TV
passaram a servir de pauta, a pautar o assunto cotidiano, as telenovelas, a espetacularização do futebol. O futebol nem brasileiro não é um esporte que surgiu aqui. Também não é um esporte tão antigo assim. O futebol foi inventado no final do século XIX, mas se lembra logo do futebol como um esporte tipicamente brasileiro, como se existisse desde que o Brasil existe. Mas essa coisa é reinventada pela mídia. Inclusive também, quando você pensa assim, um símbolo estético musical brasileiro, lembramos logo do samba, como se o samba também fosse único, né? Como se o samba carioca fosse o mesmo samba baiano ou o mesmo samba paulista, e como se tivéssemos só o samba. O Brasil tem uma diversidade rítmica incrível, né? A diversidade de manifestações estéticas dentro da cultura brasileira é muito grande, mas nem todos têm a visibilidade midiática que alguns passam a ter, tá certo? Então, é muito interessante que você perceba o quanto que os meios de comunicação e a indústria cultural forjaram essa sua noção do que é ser brasileiro e da identidade brasileira, tá certo? Eu separei aqui uma questão que envolve muito essa temática da indústria cultural. Acompanhe comigo a leitura, por favor. A indústria cultural, com suas vantagens e desvantagens, pode ser caracterizada pela transformação da cultura em mercadoria, com produção em série e de baixo custo, para que todos possam ter acesso. É uma indústria como qualquer outra, que deseja o lucro e que trabalha para conquistar o seu cliente, vendendo imagens, seduzindo o seu público a ter necessidades que antes não tinham. É interessante muito isso, né? A ideia do marketing, inclusive, dentro da lógica cultural. Você passa a gostar de algo, a criação da noção do que vem a ser um fã de algo, né? É tudo isso muito pensado, muito articulado, tá certo? Se lembre que, um exemplo, as bandas famosas de qualquer estilo musical, elas se converteram em empresas. Inclusive, os artistas têm empresários, para você perceber como há essa vinculação de cultura com a economia. A respeito disso, assinale a alternativa correta. A alternativa A diz: a indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea. Ela é um produto natural em qualquer sociedade. Não, muito errado isso. Em primeiro lugar, você não pode falar de elementos culturais como elementos naturais. A gente tem que se lembrar de fazer aquela distinção entre o que é natural e o que é naturalizado. A cultura, ela é naturalizada, ela não é natural, certo? Além do mais, a indústria cultural não é uma característica da sociedade contemporânea especificamente. Ela se fortaleceu na idade contemporânea, tá certo? Então a alternativa A está errada. A B diz: a indústria cultural é responsável por criar no indivíduo necessidades que ele não tinha e transformar a cultura em mercadoria. Perfeito isso, tá certo? A alternativa B resume bastante a ideia central dentro da indústria cultural, tá certo? Mas vamos ver o erro das outras alternativas. A C diz: a indústria cultural não influencia nas necessidades dos indivíduos com a sua produção em série de baixo custo. Ao contrário, influencia bastante, né? Você inclusive percebe o quanto que muito da cultura brasileira é influenciada por uma espécie de americanização. Essa americanização advém, sobretudo, pelo peso que os meios de comunicação em massa norte-americanos têm no globo de maneira geral. E aqui eu queria aproveitar para fazer uma distinção entre cultura de massa, cultura pop e cultura popular. Cultura de massa é aquela que é vinculada à mídia, aquela que é viabilizada pelos meios de comunicação. Isso é cultura de massa. Qualquer coisa que é veiculado em massa é cultura de massa, em meio de comunicação, tá certo? Cultura pop é aquela que é feita para obedecer uma estética comercial. É aquela que é feita para vender. Se conseguiu ou não vender é outra conversa, mas é aquela que é feita para vender. E a cultura popular é aquela que está vinculada à noção de folclore, tá bom? A alternativa D diz: a indústria cultural faz com que o indivíduo reflita sobre o que necessita, não desejando lucro. Não, muito pelo contrário, a indústria cultural, na visão dos autores da Escola de Frankfurt, a indústria cultural promove a alienação, ou seja, diminui o senso crítico dos indivíduos, tá certo? A alternativa E diz: a indústria cultural prioriza a heterogeneidade de cada cultura. Também não, muito pelo contrário, você percebe que se nós vamos ter uma produção massiva de cultura, produção em larga escala, produção que obedece padrões, tá certo? Olha, eu espero que você tenha entendido essa nossa análise sobre a indústria cultural. Por favor, leia, se cuide e a gente se encontra numa próxima aula, tá certo? Um forte abraço, vai dar tudo certo para todo mundo. Até mais, obrigado.